Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravando mais um vídeo para o canal que se encontra no livro de Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 6. Como essa data de hoje se comemora o nascimento de Jesus, né? As pessoas lembram de Jesus nessa data. Não era para ser assim, né, meus irmãos? Era para lembrarmos de Jesus todos os dias. Mas muitos só lembram de fazer uma ligação, de pedir perdão, de lembrar de Jesus, do amor de Cristo nesse dia. Cristo não é para ser lembrado só em um dia do ano, meus irmãos. Cristo é para ser lembrado todos os dias da nossa vida, porque Ele derramou o seu sangue por amor a nós, ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais morto, Ele não está mais pregado na cruz. Ele está vivo e reina para todos sempre, meus irmãos. E aqui a palavra diz o nascimento do príncipe da paz, a partir do versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Deus de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Só até aqui, meus irmãos. Então, meus irmãos, o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo a vir a essa terra como homem, como ser humano, mas também com a sua parte divina, né? Ele veio para sentir, meus irmãos, o que o ser humano sente no corpo físico, né? Ele passou nessa terra e ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se fez em forma de ser humano e passou dores, tribulações, aflições, todos os sentimentos que o ser humano possa sentir, ele sentiu. Ele só não pecou, né? Ele foi fiel até o fim. A única diferença dele para nós é que ele não pecou na carne. Nós, seres humanos, pecamos na carne. Mas se nós não vigiarmos, nós pecamos na nossa carne, nas vontades da carne. E o Senhor Jesus não caiu nisso, né, no pecado, até porque ele veio para ser o sacrifício vivo. Ele veio como ser humano e entregou a sua vida por amor a nós, porque a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, meus irmãos, que ninguém tira a sua vida. Ele falou, ninguém tira a minha vida, mas eu a mesma a dou por amor a vós. Então ele deu, é um presente, é graça imerecida, é a misericórdia de Deus para com todos os seres humanos, meus irmãos. Nós não merecíamos a salvação. Desde quando o ser humano caiu em Adão, estávamos condenados a ir para o inferno. E toda a descendência depois de Adão é uma descendência pecaminosa, que já nasce no pecado, inclinado para o pecado. Então, infelizmente, meus irmãos, todos acham que são filhos de Deus, mas o verdadeiro filho de Deus é aquele que abandonou a sua vida de pecado, é aquele que recebeu a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que recebeu o seu Filho, o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, o seu Filho amado que ele enviou à terra para salvar os homens do pecado, meus irmãos. Então este é um grande dia, um grande fato é este, o nascimento do menino Jesus Cristo de Nazaré, porque ele veio em forma de ser humano e não teve por usurpação ser igual a Deus, e passou por todos os sofrimentos que um ser humano possa passar nessa carne. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele veio cumprir uma missão nessa terra. Então eu creio também que todos nós que estamos nessa terra temos um propósito, temos uma missão também. A missão do Senhor Jesus Cristo era vir a esta terra para sentir o que o ser humano sentia. Ele passava na frente de uma pessoa que estava enferma, ele tinha um prazer de curar, ele tinha um prazer de estender a mão, levanta e anda, ele tinha um prazer de estender a mão, a tua fé te curou, ele tinha um prazer de ajudar o próximo, ele tinha um amor. E a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo também, ele é amor. E ninguém tem esse amor que é dar a sua vida pelos seus amigos. A palavra de Deus diz. Então ele deu
a sua vida. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então ele veio com esse propósito de vir à terra, fazer o bem, curar, libertar os cativos, curar os enfermos. E foi fiel, não pecou, foi fiel até a morte, morte de cruz. Quando ele foi ao batismo, porque ele tinha que se batizar também para cumprir toda a lei, porque o Senhor Jesus Cristo era judeu, ele nasceu numa família judaica, uma descendência de Davi, então ele teria que se batizar, então ele cumpriu esse propósito. E quando João Batista foi batizar o Senhor Jesus Cristo, ele disse que não era digno nem de amarrar as alpacas das suas sandálias. Ele não era digno, mas o Senhor Jesus Cristo disse que tinha que ser feito desta forma. Então, João Batista não se achou digno de batizar o Mestre, de batizar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da vida, aquele que te deu a vida, aquele que só através dele você pode ter a verdadeira vida, meus irmãos, vida de paz, de abundância. Então, ele veio a esta terra. E esse dia é muito importante porque comemoramos a vinda de um Salvador, porque se não fosse o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não haveria salvação, estávamos todos condenados ao inferno. E aqui também, além dele vir cumprir esse propósito, ele veio para fazer o bem. Ele sentiu o que o ser humano sente e ele teve o prazer de dar o refrigério, de dar a cura, de fornecer libertação, fornecer o seu amor, de dar o seu amor para que a gente possa ter uma nova vida, né, meus irmãos? Que a gente possa herdar a salvação através do seu sacrifício. E ele foi fiel até morte de cruz. E ele cumpriu o propósito dele. E na cruz ele falou: Pai, está consumado. Então ele consumou a obra dele, o propósito dele nessa terra, no seu sacrifício na cruz. E ele ressuscitou ao terceiro dia, meus irmãos. Então, como se Deus, o Pai Criador, estivesse falando: meu filho, eu aceitei o seu sacrifício, eu aceito o seu sacrifício, e ressuscitou ele dos mortos. E só através do nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos nos religar a Deus e herdar a salvação. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, no versículo 6 ainda: e o governo está sobre os seus ombros, e ele era chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E quando a palavra de Deus diz aqui, em Isaías teve essa revelação do nascimento do Salvador, antes mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo nascer, já foi revelado ao profeta Isaías nessa passagem, que iria vir um Salvador, o Messias, para salvar o seu povo dos seus pecados. E o seu povo eram os judeus, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que receber o Senhor Jesus, Deus, o Criador, vai dar o poder de ser chamado Filho de Deus. Então só é chamado Filho de Deus aquele que recebeu ao Senhor Jesus Cristo o seu sacrifício. E aqui diz que o governo estará sobre os seus ombros. Então o Senhor Jesus Cristo, desde aquela época, ele veio para governar, né? Ele veio para instituir seu ministério, ele veio para instituir o seu reino sobre essa terra. E o reino dele será o único reino que haverá justiça. E a palavra de Deus diz que ele é maravilhoso e conselheiro. Qual o significado da palavra conselheiro? Aconselhar, guiar, né? Admoestar, exortar. Ele é o nosso conselheiro, de todo aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Tem que obedecer os seus mandamentos, tem que acatar os seus conselhos. E onde é que estão os conselhos de Jesus? Na palavra. Tudo que o Senhor Jesus Cristo pede para você fazer na palavra é para o seu bem. Tudo que ele te aconselha a fazer na palavra é para o seu bem, meu irmão. E aqui diz Deus poderoso, porque todo o poder foi dado no céu, na terra e debaixo da terra ao nome do Senhor Jesus Cristo. E diz que ele é maravilhoso, né? Deus poderoso, Pai eterno. Por que Pai eterno? Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que antes que houvesse dia, eu sou. O Senhor Jesus Cristo falou isso, antes que houvesse dia.
Então ele é antes de toda a criação. Ele estava com Deus na criação lá em Gênesis, quando Deus, criador de todas as coisas, quando o Eterno foi criar todas as coisas, ele falou, façamos. Então ali já estava o Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito ali. O Espírito de Deus era Deus, o Criador, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e Jesus Cristo, o Filho, já estava com o Pai na criação de todas as coisas. Então por isso que ele é eterno, ele vem da eternidade. Então, antes que tudo existisse, o Senhor Jesus Cristo, tudo foi criado por Ele e para Ele, a palavra de Deus diz. Entendeu? Então, Ele já estava com o Pai. E diz aqui, príncipe da paz. Por que príncipe da paz? Porque o Senhor Jesus Cristo, aonde o Senhor Jesus Cristo chega, a paz reina. Ele é pacificador, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é paciente, Ele é fiel. Ele é o príncipe da paz, e aonde há amor, onde há paciência, aonde há fidelidade, aonde há mansidão, temperança, domínio próprio, ali há paz. E o Senhor Jesus Cristo demonstrou todos esses frutos na sua vinda a esse mundo, na sua passagem a esse mundo. E aqui também diz, meus irmãos, que ele estenderá o seu domínio, ou seja, ele veio ali na época em Jerusalém, veio uma descendência judaica, descendente de Davi. Então ele veio para reinar em Jerusalém, mas Deus aceitou seu sacrifício, e quando ele voltar no seu corpo glorioso, esse reino será estendido para todo mundo. O Senhor Jesus Cristo fala aqui na palavra de Deus em Apocalipse, os 1000 anos do reino milenar aqui na terra. Então por isso que o seu reino vai se estender, não vai ser só mais lá de Jerusalém. Ele vai reinar de Jerusalém quando ele voltar, mas ele vai reinar todo mundo de Jerusalém, né? O seu reino vai se estender, o seu domínio. E aqui diz que no reino de Deus, meus irmãos, haverá paz sem fim, né? Porque ele é o príncipe da paz. E o trono de Davi sobre o seu reino, e estabelecido, ou seja, ninguém toma mais esse reino quando o Senhor Jesus vier para tomar posse do seu reino. E será mantido esse reino porque há justiça e retidão. Então só o Senhor Jesus Cristo é o Rei justo. A Bíblia diz que só há um julgador, um legislador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Vamos, irmãos. E aqui também diz que desde agora e para sempre, com o zelo do Senhor dos exércitos, fará isso. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio nessa terra com um propósito. Ele veio para servir, meus irmãos. Por isso que foi dado a ele todo o poder e autoridade. Ele veio a essa terra como forma de ser humano, curou, libertou as pessoas, instituiu seu ministério, ensinou a palavra, ensinou o caminho. Como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, através do Senhor Jesus Cristo, Deus estabeleceu todas as coisas. Então, meus irmãos, o seu reino não terá fim. Todos os reinos deste mundo teve um fim. Na época do Império Babilônico, na época de Roma, todos os impérios, todos os reinados deste mundo terão fim. Mas o reino do nosso Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não terá fim. Será um reino eterno, um reino de paz e justiça eterna, meus irmãos. Então vale a pena servir a Jesus hoje, aceitá-lo ele na sua vida, obedecer, ajudar a avançar o reino de Deus nessa terra, para que quando ele vir, você possa reinar com ele nesse reino justo, nesse reino onde haverá retidão. E o Senhor dos exércitos fará isso, aqui no último versículo, porque quando Deus enviou seu Filho ao mundo foi com propósito de estabelecer o seu reino aqui nessa terra, meus irmãos. Então, essa é a palavra que eu vou trazer para os irmãos hoje, que esse dia você possa lembrar, não só no dia 25 de Jesus, mas lembrar todos os anos da sua vida, e entender que o reino dele está acima de todos os reinos deste mundo, e entender que só através dele há salvação, e que o Senhor Jesus Cristo, ele passou por tudo que o ser humano hoje passa na terra, mas em todas as coisas ele foi mais do que vencedor. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo,
eu venci o mundo. Então, se o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, você também pode vencer, mas só através dele, meu irmão. Não existe outro caminho para se vencer o mundo, os demônios, o inferno, Satanás, os problemas da vida, as doenças, as enfermidades, os vícios. Não tem outro nome a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todo joelho dobrará, toda língua confessará que só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus irmãos, esta é a palavra. Deixe seu gostei, compartilhe para o maior número de pessoas. A paz do Senhor Jesus.